Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui em mais um Atos Culto de oração. Que bom as participações dessa noite. Que bênção as orações dos irmãos e esse momento que temos aí de entregar nas mãos do Senhor todos os pedidos que foram feitos. Nas semanas anteriores, nós começamos a pensar um pouquinho, baseado naquele livro de Jó, sobre quem é o nosso Deus. E hoje nós vamos continuar nessa linha de pensamento, lembrando daquele versículo que lemos na semana passada de Oséias 6,3, que diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos definir Deus. O nosso Deus, ele é infinito. E vemos nas semanas anteriores que nosso Deus é transcendente. O nosso Deus também é imanente. E tudo isso nós já vimos nas semanas anteriores. Mas, apesar de não poder explicar quem é o nosso Deus, a sua palavra nos orienta que nós devemos conhecer dele. E, como servos de Deus, eu penso também que a cada dia a gente deve conhecer mais um pouquinho sobre o nosso Deus. O tema da nossa palavra de hoje é algo que muito interessa a cada um de nós. É conhecer um pouquinho sobre a vontade de Deus. Então, vamos lá? No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, lá no finalzinho, na sua parte B, diz o seguinte: para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sempre dizemos na igreja, e várias vezes os irmãos repetem, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas em muitos momentos da nossa vida, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando também por provações, é difícil a gente entender que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Então nós chegamos à conclusão que somente no fechamento das coisas, na conclusão de um ciclo, às vezes no final de um tempo, é que nós somos capazes de entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, meus amados irmãos, é preciso ter fé sempre, mesmo no momento de luta, para nós podermos dizer essas palavras com toda segurança e fé, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas nós gostaríamos de abordar nessa noite, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós fazemos isso de três maneiras principais e que devem ficar bem claras no nosso coração para que a gente possa entender como que essa vontade de Deus ela age. A primeira coisa que eu gostaria de abordar é que a vontade de Deus ela é soberana e decretiva. Esse é o primeiro aspecto de uma faceta da vontade de Deus. Ela é soberana e decretiva. Quando nós vemos esse lado da vontade de Deus, significa que ele faz tudo o que ele lhe agrada. E muitas das vezes essa vontade de Deus decretiva, ela é oculta para nós. E ela só fica clara depois que as coisas acontecem. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos sob esse aspecto da vontade soberana de Deus, não cabe a nós a gente dizer, eu não aceito isso, ou questionar Deus de muitas maneiras. Não, é a vontade soberana e decretiva de Deus que está agindo naquele momento. Nós estávamos lendo, ou estamos lendo junto com a igreja, o livro de Jó. E no livro de Jó isso fica bastante evidente. Porque Deus, na sua vontade soberana e decretiva, ele permitiu a Satanás para tocar em Jó, na sua família, na sua saúde. Então, meus amados irmãos, nós vemos então, nessa vontade soberana e decretiva de Deus, nós vemos esse aspecto. Então, a segunda parte que nós gostaríamos de focalizar sobre a vontade de Deus seria a vontade preceptiva. E você vai lembrar então de preceitos. Essa vontade de Deus preceptiva, ela está composta ou ela está incluída naquilo que está na palavra de Deus. Então o crente consegue saber a vontade de Deus através da sua palavra. Eu poderia citar, por exemplo, os 10 mandamentos.
Nos 10 mandamentos e muitos outros mandamentos, mas principalmente nos 10, nós vamos saber qual é a vontade preceptiva de Deus. A vontade preceptiva de Deus diz que nós não devemos ter outro Deus além dele. Que não devemos fazer para nós imagem de escultura para adorar. Que devemos lembrar de um dia de sábado para nos santificar. Que não devemos matar, não devemos roubar, não devemos cobiçar as coisas alheias, que devemos honrar pai e mãe. Então, através da vontade preceptiva de Deus contida na sua palavra, nós vamos aprender muitas e muitas coisas. Na próxima oportunidade, nós vamos abordar, focalizando um pouco mais dentro da vontade preceptiva de Deus, como que nós vamos agir quando coisas não ficam claras dentro da palavra de Deus. Como saber a sua vontade? Ou quando não existe nada escrito na palavra de Deus, como que nós vamos saber sobre essa vontade de Deus? Mas isso é um assunto para a próxima oportunidade. Hoje nós gostaríamos de destacar que existe a vontade decretiva e existe a vontade preceptiva. E para finalizar, nós vamos ver também que existe a vontade dispositiva de Deus. Ok? Mas antes de entrar na vontade dispositiva, restou-me falar que a vontade preceptiva, nós temos o poder de desobedecer. Então, quando nós lemos algo na palavra de Deus e nós optamos por não obedecer, optamos por roubar, optamos por matar, nós fazemos isso, nós temos o poder de desobedecer, mas nós não temos o direito de fazer isso. Estamos indo de encontro à vontade preceptiva de Deus. Então era isso que eu gostaria de que ficasse bem claro. É diferente da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus nós não podemos de maneira nenhuma interferir. O último ponto, então, que nós vamos falar é sobre a vontade dispositiva de Deus. É aquilo que parte da sua disposição. E eu gostaria de citar, por exemplo, aquele texto de Ezequiel que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é essa vontade dispositiva de Deus, ele não tem nenhum prazer com que o ímpio morra. Nosso Deus também não tem nenhum interesse em saber que o ímpio se perde. Então, não é da vontade de Deus que o ímpio se perca. É da vontade dispositiva de Deus que a salvação seja para todos os homens. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é abrangente e Cristo morreu por todos, oferecendo salvação a todos. A vontade dispositiva de Deus é salvar todos os homens. Mas por conta da sua justiça e por causa da sua santidade, nós vemos que ele deu o livre-arbítrio para o homem, e quando o homem, então, vai de encontro a essa vontade dispositiva de Deus, é da vontade dispositiva de Deus que todos se salvem, mas nem todos querem se salvar. Então, eles partem para a condenação eterna, mas isso não foi a vontade de Deus. Foi uma parte da sua vontade dispositiva, Deus queria salvar. Mas essa vontade que o homem, respeitando então o livre-arbítrio do homem, o homem que quis se perder. Então, meus irmãos, esse assunto é muito amplo e dentro desses poucos minutos que nós abordamos aqui, não poderemos esgotar todo esse assunto. Mas eu acredito que já vai servir de base para nós entendermos alguns questionamentos. E quando alguém chegar para você com algumas perguntas difíceis, você talvez vai poder falar, olha, mas na vontade soberana de Deus, ou na vontade preceptiva de Deus, na sua palavra está contido isso, ou na vontade dispositiva de Deus. Olha só que bênção que nós já vamos ter, que ferramentas maravilhosas, e nós vamos ter até mesmo para ajudar as pessoas. Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Olha, isso não é a vontade dispositiva de Deus, porque a vontade dispositiva de Deus é que todos se salvem. Quando alguma coisa acontece e a gente não tem explicação, poxa, meu irmão, isso aí é a vontade soberana de Deus. Então, isso aí não cabe a nós entender. Então, fechamos então essa palavra, dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É preciso, como já disse, ter fé para aprender com essa vontade de Deus. E com o Senhor Jesus, que é nosso mestre, ele sempre se submetia à vontade de Deus. Todavia, seja feita a tua vontade.
nem sempre a minha vontade bate com a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus para a minha vida vai me causar desconforto, vai me causar dores, vai me causar alguma coisa difícil no momento. Mas eu preciso crer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Foi o que aconteceu com Jesus. A vontade de Jesus era que naquele momento da cruz fosse passado dele esse cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. E nós vemos que através da vontade do Pai, a vontade dispositiva do Pai, ele então, e na vontade soberana do Pai, era que Cristo morresse por nós para nos trazer a salvação. Então, que Deus te abençoe. Aprendemos então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje conhecemos mais um pouquinho desse Deus tão maravilhoso e sobre a sua vontade. Até a próxima.